Carta aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Faço a leitura na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Aleluia. Obrigado, Pai Celestial. Te agradecemos por este momento que é singular, é único. Louvamos ao Senhor por esta riquíssima oportunidade. Fala ao nosso coração. Continua conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Edifica-nos, apesar das nossas limitações. Ó Senhor, trata conosco esta noite, porque vamos tratar sobre o culto que te agrada. Então precisamos aprender, o Senhor sabe. Ajuda-nos com as nossas inquietações, que nada nos tire, que nada nos roube deste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue a trabalhar nos nossos corações, clareando a nossa mente, ajudando-nos no entendimento da palavra de Deus. E esse também é papel do Espírito de Deus. Eu creio assim e te convido para crer também da mesma maneira. Até que não sobre nada de mim. É este o nosso título hoje. Até que não sobre nada de mim. Como deve ser o culto cristão? Qual o culto que agrada a Deus? Nós assistimos nos nossos dias também. Não é um privilégio só da nossa era. A judaização do culto. Festas, objetos, fórmulas para o culto que tentam se traduzir em liturgia e outras coisas mais, propondo uma volta ao judaísmo. A cultura judaica é atraente, sim, é motivadora em muitos aspectos, mas a pergunta é isso que Deus quer? Por outro lado, no Brasil, vemos elementos do chamado sincretismo religioso no culto. Gente que experimenta um pouco de uma pertença religiosa, um pouco da outra, um pouco de uma expressão de fé, um pouco da outra. Isso chamamos de sincretismo. No dizer popular, a fé de muitos do nosso povo é aquela do acender uma vela para cada santo. Isso é sincretismo. Um culto que resulta dessa busca, eivado de sentimentos, cheio de sentimentos e de sentimentalismo, de fórmulas, de mantras que são ditos e repetidos na esperança de que funcionem, práticas aproveitadas de outros credos, que vêm através, muitas vezes até da música que muitas vezes pretende levar ao êxtase, tal a sua maneira, a sua forma, e as mensagens que são passadas de forma muitas vezes escondida nas suas letras.
Não falamos de um louvor sincero, feito de coração, em espírito e em verdade, conforme nos ensinou o Senhor e que nós procuramos praticar nesta comunidade. E como é o culto cristão? Como é esse culto que agrada a Deus? O culto cristão é relacional, de relacionamentos. Vejam, Deus é nosso Pai, isso é relacionamento. Jesus Cristo é nosso Senhor em primeiro lugar. Eu o chamo de meu Senhor. Eu dei a Ele a minha vida e prometi servi-lo. Jesus Cristo também é nosso irmão, é nosso amigo e é também nosso companheiro de várias horas, de todas as horas. E o Espírito Santo de Deus é nosso consolador, companheiro e amigo. Isso é cristianismo, é uma religião de relacionamento. Hoje foi dito aqui, onde eu vou, quando eu tenho os meus medos e confesso a Ele, e Ele me abraça, e através das palavras como ditas, através do profeta Isaías, Ele diz: não tenha medo, eu sou contigo, eu te seguro com a força da minha destra, da minha direita. É relacionamento. Eu olho para o meu Pai e digo: meu Pai que está nos céus, seja santificado o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. É o meu Pai, é o meu Senhor. Dá-nos o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas ofensas. O que é isso senão relacionamento? É para isso que nos chama o cristianismo. É uma religião, é uma expressão de fé, de relacionamento. Então, olhe bem, não deveríamos jamais trocar nem substituir o culto relacional, que é bíblico, por nenhuma outra expressão de fé. Não deveríamos trocar o culto relacional bíblico por uma adoração formalizada, ritualística, e nem tampouco por uma adoração baseada em aparências, no que se vê no exterior, seja através de símbolos que são colocados. Glória a Deus, porque o único símbolo e o mais representativo deles, que a nossa comunidade abraça e propaga e fala dele, é a cruz do Senhor Jesus. Quando eu olho para a cruz do Senhor, eu lembro: foi por mim. Glória a Deus, que dos únicos símbolos que nós guardamos em obediência à palavra de Deus é o pão representando o corpo de Cristo, e é o suco da uva, o produto da vide, que representa seu sangue maravilhoso que foi vertido na cruz do Calvário por nós. O cristianismo é a religião da palavra, é a religião do pão, é a religião do vinho, é a religião da água, a água na qual nós fomos batizados, e a água que nos limpa e nos purifica, representada pela palavra de Deus. Glória a Deus. Mas por nada mais deveríamos trocar a nossa expressão de fé, o nosso culto, o culto relacional. Este culto não pode abrir mão da proposta que está aqui nesses 2 versículos em Romanos 12, versos 1 e 2, nem tampouco ele pode abrir mão da adoração em espírito e em verdade, que é a proposta do Senhor Jesus Cristo. Em nossos dias, muitos fatores, muita coisa dificulta o culto de relacionamento verdadeiro com Deus. Muitas coisas estão no caminho, entre elas, por exemplo, a chamada secularização, a transferência de coisas, de responsabilidades dadas inicialmente e originalmente à igreja, e que hoje a igreja, por abrir mão
ou porque assim foi acontecendo com o passar do tempo, transferiu para outros, para leigos e pessoas que muitas vezes não conhecem, não têm ideia nem do que estão fazendo. Secularização, a perda da influência da igreja na sociedade, a perda da influência do corpo de Cristo no lugar onde ela está colocada. Isso é uma barreira para o culto verdadeiro a Deus. O que mais que impede o culto verdadeiro e que se constitui numa barreira? O antropocentrismo, ou seja, a cultura onde o homem é o centro, onde eu sou o centro das atenções, o culto onde a atenção está voltada para o homem, a atenção está voltada para o palco, para as luzes, brilha aquele que pode mais, e o Senhor Jesus vai sendo colocado para fora, e o Senhor Jesus vai sendo deixado do lado de fora, até que daqui a pouco Ele está clamando, como clamou para aquela igreja do Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Olha só, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Ele promete, continua prometendo hoje: eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Isso é um entrave, quando a religião centra no homem, centra na pessoa e não na pessoa do Filho bendito de Deus. É um entrave para o culto verdadeiro. Há outras barreiras, como o individualismo, por exemplo. Já ouvimos por aí a expressão que o século que nós vivemos é o século em que cada um só enxerga o próprio umbigo, em que as pessoas não se importam com os outros, e daí, se lá não tem, o que importa é defender o meu quinhão, o que importa é cercar o meu quintal. E daí, que negócio é esse de compartilhar? Que negócio é esse de me doar? Que negócio é esse de amar gente que eu não conheço, que eu nunca vi? Como assim amar maltrapilhos, amar gente que vem para nos desafiar, para ver onde está posta a nossa fé, para onde os nossos olhos estão olhando? Amados, vivemos o século do individualismo, o século onde as pessoas, quanto mais têm, mais querem. Ele é um entrave e é uma barreira para a verdadeira adoração a Deus. E por causa disso surge o culto formal, a religião carregada de símbolos, carregada de rituais, e é em oposição a esse ambiente ritualístico, cheio de símbolos, cheio de aparências, cheia de pertenças, um pouco desse credo, outro pouco desse, outro pouco daqui, de coisas que até contrariam aquilo que o Senhor Jesus ensina nessa palavra. É nesse ambiente que esse texto nos convida a mergulhar, nos convida a olhar e reagir contra esse culto que não adora a Deus, e reagir em busca de uma espiritualidade sadia, de uma espiritualidade edificante. É para isso que Deus nos chamou, para vivermos para a glória dEle, para servirmos a Ele e para abençoarmos a vida uns dos outros e daqueles todos quantos Ele colocar no nosso caminho. Que culto é esse? Que culto é esse que Deus quer? Somos chamados por Romanos 12, versos 1 e 2, a reagir e oferecer um culto superior. Começo, portanto, dizendo de 2 pontos, 2 partes esta noite. Em primeiro, que Deus quer um culto excelente. E a segunda coisa é que um culto que agrada a Deus é um culto de transformados. Então, olhemos, Deus quer um culto excelente. Na carta aos Romanos, Paulo, desde a abertura desta carta e por 11 capítulos, vai trabalhar apresentando a condição da humanidade, de que todos pecaram e, portanto, a condenação de Deus a esses atos da humanidade. Também apresenta como Deus, através de Jesus Cristo, graciosamente justifica a todos. Foi o que Ele fez conosco,
É o que Ele fez com todo aquele que um dia abriu-lhe o coração e aceitou pela fé o Senhor Jesus. Paulo vai falar sobre a vida de santificação que é exigida de todo crente através de Jesus Cristo. Paulo vai dizer também como foi que Deus enxertou-nos, enxertou os estrangeiros, os gentios, nós mesmos, no seu plano maravilhoso de salvação. Paulo dirá como Deus pretende tratar com o seu povo, aquele povo que Ele escolheu, os judeus. E chegando no capítulo 11, o apóstolo, maravilhado, termina o capítulo com um belo hino de louvor a Deus, a sua sabedoria e também a sua misericórdia, a ponto de dizer em Romanos 11:33, ó profundidade, maravilhado, diz o apóstolo, da sabedoria, das riquezas e do conhecimento de Deus. O apóstolo, depois de 11 capítulos, depois de tudo isso na carta, ele olha extasiado e como que perguntasse de onde vem tanta coisa. Ou quem entenderá a profundidade do conhecimento e da soberania e da sabedoria do nosso Deus. De modo que ele chega ao capítulo 12. Em termos práticos, o que é que esses 11 capítulos representam? Esse estado de pecado, esse estado de redenção, essa inclusão nossa no povo de Deus. O que é que isso representa? O capítulo 12, versos 1 e 2 começam a nos ensinar. Esta é a proposta do capítulo 12. A vida como um culto a Deus. E essa vida como um culto a Deus, eu chamo você para estar atento comigo, deve expressar o quê? O que é que esses 11 capítulos têm que se traduzir em outras palavras? Praticamente. Na prática significa o quê? Esse culto, começamos a dizer, tem que ser um culto melhor, um culto mais excelente, um culto verdadeiro. Voltemos a Romanos 12, o primeiro verso. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Portanto, Paulo começa a dizer, é como se ele dissesse, por causa desses 11 capítulos, por causa de tudo aquilo que eu desenvolvi e trouxe até aqui, eu tenho um pedido a vocês, mas não é só um pedido, é um rogo. É um pedido com insistência, por causa das misericórdias de Deus. Por causa de outro não é, mas por causa das muitas misericórdias de Deus. É por causa disso, por causa das coisas que ensinou antes. O apóstolo Paulo tem uma proposta, tem uma direção, que vai nos direcionar para o verdadeiro culto. Vejam, a comunidade da igreja em Roma tinha muitos judeus. Paulo usa a linguagem sacrificial do culto judaico no Antigo Testamento. Era o culto do Antigo Testamento e que eles, como judeus, mesmo convertidos ao cristianismo, boa parte deles já conheciam muito bem aquele culto com os seus cerimoniais todos. Olhe comigo, o que era o sacrifício? O animal sem defeito era trazido, morto pelo sacerdote, suas partes colocadas sobre o altar eram queimadas e consumidas totalmente pelo fogo. Aquela fumaça subia e simbolicamente subia até Deus e era recebida por Ele, recebida pelo próprio Deus, que sentia como aroma suave e agradável a Ele. Eles sabiam muito bem o que isso significava. Com isso, o pecado do ofertante, daquele que estava oferecendo o sacrifício através do sacerdote, este pecado era expiado pelo animal morto,
O animal substituía o ofertante com a sua morte e, portanto, pagava pela culpa do ofertante pecador. Num paralelo, o cristão, diz o apóstolo Paulo, também deve oferecer sacrifício vivo, também deve oferecer um sacrifício. Porém, esse sacrifício, diferente daquele do Antigo Testamento, é vivo. Não é um sacrifício morto em pecados, não é isso. Esse sacrifício, diz Paulo, é santo, portanto é totalmente para Deus, é exclusivo para Deus. Esse sacrifício é agradável, ou seja, ele tem que ser do tipo que Deus quer. O crente deve oferecer a si mesmo, portanto, como oferta. Seus pensamentos, suas ações, seus sentimentos, seus projetos, seu próprio corpo, seus relacionamentos, tudo isso precisa ser oferecido a Deus, tudo deve ser dedicado a Deus, até que o crente não tenha mais nada que ele possa dizer é meu. Oferece tudo a Deus, traz tudo a Deus, até que não lhe reste nada, até que tudo pertença a Deus. Até o ponto em que se pode dizer, como disse o apóstolo Paulo, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e essa vida que eu agora vivo no corpo, eu vivo não mais eu, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que a si mesmo se entregou por mim. Até que não reste nada, ofereça a Ele. Até que não reste nada, ofereça ao Senhor verdadeiro sacrifício. Essa oferta de si mesmo é viva. Oferta viva significa uma oferta de alguém que é livre da maldição da morte. E o que é a morte, amados? Porque eu estou aqui, Vivinho da Silva, na minha concepção humana. Você está aí, Vivinho. Que morte é essa a que se refere a Escritura? É a morte produzida pelos nossos pecados, porque o mesmo apóstolo antes colocou bem declaradamente que o salário do pecado é a morte, de que todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esta adoração é de alguém vivo, que não está mais morto para o pecado, que não está mais na escuridão das trevas, porque o Senhor Jesus nos trouxe, através do seu precioso sangue, por meio de Jesus, Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Aleluia, aleluia. Essa oferta é de alguém que não está mais no pecado que lhe entristece, pecado que faz com que você não melhore, não fique bem, até fazer as pazes com o Senhor Todo-Poderoso. Não é que nunca mais vamos pecar, não é que nunca mais pequemos, mas quando pecarmos, nos entristeceremos, e esta é uma indicação, este é um indicativo de que dentro de você tem o Espírito de Deus, e que entristece quando você não está fazendo a vontade de Deus. Isso expressa a vida de uma nova criatura. Que vida é essa? Que maneira de viver é essa? É a vida de quem nasceu de novo em Jesus Cristo. Lembram da Escritura? Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas todas já passaram, e eis que tudo se fez novo, nova vida, nova criatura. A oferta, além de viva, livre da morte através do pecado, precisa ser santa, quer dizer exclusiva, dedicada totalmente a Deus. Escutem,
Não se agrada a Deus servindo a dois senhores. E que senhores poderiam ser esses? Vontades. As minhas vontades muitas vezes ocupando o lugar de Deus. Eu digo, faça-se a tua vontade, mas saio trabalhando para que a minha vontade aconteça. Que senhores poderiam ser esses? Pessoas que em nossa vida muitas vezes terão influência maior do que Deus e estarão, pensem comigo, agindo com maior influência do que o próprio Senhor nas nossas vidas. Trabalho, saibam que o trabalho pode se tornar como um Deus para nós. Se a maior parte do meu tempo eu dedico para o trabalho, se nos meus pensamentos eu só penso no trabalho, se eu não consigo dormir pensando em trabalho, se eu não consigo orar por causa do trabalho, se eu não consigo cultuar por causa do trabalho, então Ele está me manipulando e Ele é um Deus na minha vida. O Senhor nos alerta quanto a isso. Não é possível servir a dois senhores. Não é possível servir o mundo, servir o seu sistema. Não é possível servir os meus próprios projetos e deixar o projeto de Deus do lado. Esse Deus pode ser dinheiro, esse Deus pode ser o time de futebol. Queridos, eu conheço muita gente que ainda hoje não vai cultuar se o horário do culto for no horário do jogo do seu time de futebol. É um Deus na sua vida, ocupa o lugar da adoração na sua vida. Que deuses são esses? São as nossas paixões, tudo aquilo que não está direcionado para Deus. E saibam que as nossas paixões determinam quem é o nosso Senhor. As nossas paixões, aquilo que amamos mais. Se você ama mais pessoas, trabalho, projetos, dinheiro, coisas, elas são o seu Deus. Não se pode servir a dois senhores. A oferta, portanto, é santa. É santa, exclusiva. E a oferta precisa ser agradável. Do jeito que Deus quer, isso é agradável. Ela agrada a Deus, tenhamos isso em mente. Ela é conforme o que Ele quer, a vontade dEle. Ficam fora, portanto, o culto relaxado. Fica fora, portanto, aquele culto que eu chego aqui caindo os pedaços. A não ser que não haja jeito, então você vem, apesar da correria, você ainda vem para cá. Mas muitas vezes eu sou sincero com vocês, eu tomo tempo para tantas outras coisas e deixo o restinho das minhas energias para cultuar. E eu chego aqui só o pó. Que culto é esse? Deus quer ser exclusivo e Ele quer um culto que o agrade. Domingo é dia de cultuar, então eu não ponho nada na frente. Domingo é dia de cultuar, então nada mais vai ter maior atenção minha do que o culto que eu vou prestar para o meu Deus. O culto deve ser uma oferta agradável. Fica fora o próprio capricho, as minhas vontades ficam fora. Deus quer, portanto, um culto excelente. Tem algo que você considere mais precioso do que a sua própria vida? Quanto vale a sua vida? Ela é tão preciosa que o Salvador deu a dele pela sua. Aleluia. A sua vida é tão preciosa que o Salvador trocou a dele pela sua. O culto precisa ser agradável a Deus, igreja. O culto precisa agradar somente a Deus. Seja agradável a Ele. Deus não aceita outra coisa que não seja um culto excelente. Segunda e última, o culto para Deus é culto de gente transformada. É um culto de transformados. Verso 2 do capítulo 12. Acompanhe na sua Bíblia comigo. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu lhes dizer, não são os reformados que agradam a Deus, não são os avivados, não são os renovados, os católicos, os protestantes, os pentecostais, nada disso que agrada a Deus. É gente transformada, são os transformados que agradam a Deus. Embora vivo, sacrifício vivo, o culto, apesar de ter um formato, um início, um meio, um fim, um tempo de adoração, um momento de nos entregarmos, um momento de ofertarmos, um momento de sentarmos e ouvir a palavra, apesar desse formato, dessa liturgia, ele é racional, ele não é apenas físico, mas ele é também espiritual. O cristão, mesmo vivendo no mundo, diz o apóstolo Paulo, não deve se conformar com ele, não deve tomar o molde que o mundo lhe sugere, não deve levar a vida como ele quer, não deve adotar os seus esquemas. O culto é racional, porém exige completa transformação da pessoa, do indivíduo, do ser humano. É preciso transformação. Vejam só, por amoldar-se, por conformar-se. Quero lhes dizer assim, o mundo faz pressão de fora para dentro, é de fora para dentro do coração, é de fora para dentro da sua mente, e quer te moldar, quer te dar uma forma. Pense nesse se conformar, pense nesse amoldar-se, como alguém que quer entrar numa calça daquelas stretch, e que a pessoa pula para cair dentro da calça. Tal é o aperto. É isso que o mundo quer fazer com você. Quem aqui dos homens, acredito que só eu, Rodrigo, já usou calçadeira para pôr o sapato? Você enfiava aqui atrás, perto do calcanhar, para descer. Para quê? Para não quebrar aqui a parte traseira do sapato, para caber um sapato menor do que o pé. A gente amoldava, conformava o pé com o sapato, e nós fazemos isso com a nossa vida o tempo inteiro. É isso que o mundo quer fazer. Mas deixa eu lhes dizer, escuta moça, escuta moço, escutem irmãos, Jesus é diferente. Deus, o nosso Pai, é diferente. Ele não te conforma, Ele te transforma. Ele transforma, é de dentro para fora, é do interior para fora. Transformação, transformação, é isso que Deus faz. O mundo quer te conformar, é pressão de fora para dentro, mas Deus quer te transformar. Trabalhando aqui dentro, te transforma num crente melhor. Trabalhando aqui dentro, te transforma num patrão, num marido, numa esposa, num filho melhor, porque Deus te transforma. Ouviram? Deus te transforma. É disso que esse texto fala, e é isso que importa no culto. A vontade de Deus é que diz como deve ser esta oferta, esse culto a Deus. E a vida que Deus quer pode ser vivida, está dizendo aí o apóstolo Paulo, pode ser experimentada. E essa vida faz com que experimentemos a sua vontade, que é boa, diz o apóstolo. É boa porque nela não tem maldade. Confie na vontade de Deus. Ela não vai te induzir ao erro, não te conduzirá para nada errado. Essa vontade é favorável, ela é propícia, e ela cria boas oportunidades aos adoradores. Portanto, ela é agradável. Não é um sacrifício viver nessa vontade de Deus, e esta vontade é completa. Nada falta ao adorador. Portanto, ela é perfeita. Aleluia. Quem oferece um culto assim pode experimentar a vontade de Deus. É sobre o querer de Deus, seus propósitos que Ele mesmo determinou para os seus. E o resultado é bom, é agradável e é perfeito.
perfeito quando você ouve e faz a vontade de Deus. Só que tem um porém. Tem um porém aí. É que isso não se atinge por um ritual religioso. Não se atinge com práticas mágicas, com estalar de dedos, nem assistindo um culto só a vida inteira. Não se atinge. Tem um porém aí. O culto cristão é, portanto, fruto de uma pessoa que foi transformada. Ele só acontece a partir da transformação da mente, disse o apóstolo Paulo. Por isso, o cristianismo envolve metamorfose. É uma palavra composta por meta e por morfos. Meta, mudança, morfos, forma, mudança de forma, metamorfose. A borboleta sofre metamorfose. Ela passa pelas fases do ovo, da lagarta, depois da crisálida e por último atinge o estágio adulto. Veja comigo, o ovo é posto na folha da planta, com as condições de clima ideais e o crescimento da planta favoráveis, ou seja, no tempo certo, nasce uma lagarta. O ovo transforma-se numa lagarta. Nessa fase, a lagarta come bastante folhas, come bastante, supre e cresce, guarda energia e cresce. Ela vai produzindo fios sedosos, na maioria, e que vão lhe servir como abrigo. Na próxima fase, da pupa ou da crisálida, mudanças de pele acontecem. A lagarta constrói um casulo onde ela se abrigará e ali acontecerá a sua maior transformação. E agora as maiores mudanças. É repouso total. Ela não come mais nada. E não é um processo de 1 hora, 2 horas. Dura meses. Não se alimenta mais. Tem uma modificação total nos tecidos de todo o seu corpo. Quando a borboleta está pronta, rompe o casulo, liberta as suas asas e sai para o seu primeiro voo. Isso é metamorfose. Isso é metamorfose. É para isso que Jesus está te convidando o tempo inteiro. Da lagarta até a borboleta. Metamorfose. Mudança. Alteração completa. De modo que você olha e diz: não é possível. Esse não é o homem. Essa não é a mulher que eu conheci lá no passado. Não é possível. E você dá glória a Deus no teu coração e diz: glória a Deus. E você que conhece essa palavra diz: é metamorfose. É nova criação, é nova criatura. Eu nasci de novo. É lógico que eu não serei reconhecido ou reconhecida aos olhos humanos, aos olhos carnais. Não. Metamorfose, alteração completa na forma, no aspecto. Alteração completa na natureza. A palavra do Senhor diz que Ele nos deu uma nova natureza, que tem a ver a lagarta com a borboleta, que tem a ver o homem hoje, a mulher hoje, com aquele passado, com aquela velha criatura. É por isso que diz o apóstolo: tudo se fez novo, tudo se fez novo, tudo passou e se fez novo. Esse é o processo, é mudança de tudo, mudança da mente, é transformação. Portanto, o culto que agrada a Deus é um culto de transformados. E aqui nós vamos concluir dizendo, com algumas aplicações aqui, um pouco mais hoje do que outros dias. Por causa da obra maravilhosa que Cristo fez por nós, Deus a fez através de Jesus Cristo em nosso favor, por causa das suas misericórdias. É por causa disso que Ele nos chama para nos entregarmos totalmente a Ele. É o único tipo de entrega que Deus aceita, de verdade. Nos entreguemos num sacrifício vivo. Nós mesmos somos o sacrifício. Nós mesmos somos a oferta. E essa oferta deve ser santa,
e agradável a Deus. Isso é possível? Sim. É fácil? Não. Precisa nascer de novo. Precisa nascer outra vez. Exige transformação, como acabamos de ver agora. Esse é o convite e é o maior desafio do cristianismo. Foi isso que deu um nó na cabeça do fariseu chamado Nicodemos, quando ele procura Jesus e Jesus lhe diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E algumas aplicações para a nossa vida essa noite são as seguintes: não basta ter boa doutrina, não basta ser ortodoxo, como se diz por aí, não basta ser zeloso das escrituras, inclusive, nem ter boa teologia. Ela não vale nada se não nos levar a uma vida transformada. Elas não valerão nada se não nos levarem a adorar verdadeiramente, a ter uma postura diferente em relação ao outro, a amar pessoas as quais nunca vimos. Elas não valerão nada se não houver transformação de vida. Cristianismo também, além de não ser só boa doutrina, também não é somente ativismo. Não é só correr para lá, correr para cá, fazer evento, até mesmo às vezes evangelizar de algumas maneiras que acontecem por aí. Não é isso. É um culto racional, lemos aqui. É um culto feito com entendimento. É preciso sim um embasamento na palavra de Deus, nas escrituras, mas uma coisa não pode ser separada da outra. Eu preciso da base na palavra, mas eu também não posso ficar na letra e não fazer nada. Eu preciso das duas coisas. Tiago diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Aleluia, aleluia. Que Deus maravilhoso. Vejam, as coisas não podem ser separadas, porque quando eu separo uma coisa da outra, eu abro a porta para os achismos, para aquilo que eu acho, que eu penso, para superstições e para experiências místicas, para um misticismo que nunca tem fim. E aí volto para aquele ponto quando eu abri aqui esta noite. Eu vou atrás de expressões de fé, porque a minha expressão de fé não me satisfaz, porque eu não nasci de novo. Isso é sério. Isso é sério, porque eu não estou encontrando a completude do meu ser que está em Deus. Eu não estou encontrando a completude da minha espiritualidade que está em Deus. É nele, tudo começa nele, passa por ele e vai terminar nele, no Senhor. O cristianismo, diferente das outras religiões, tem uma base. Ele é baseado em fatos, e esses fatos são os atos de Deus através da história. Não é filosofia humana, cujos líderes, em outras expressões, estão mortos, seus túmulos estão aí, e diferente do túmulo onde Jesus foi colocado, eles não estão vazios. Não estão vazios. O cristianismo fala dos atos de Deus. Deus é diferente de outros deuses. Você não agrada a Deus para conquistá-lo, não. Você só responde a Ele por causa daquilo que Ele já fez. E o que é que Ele já fez? Ele primeiro faz por nós. Ele nos perdoa, Ele nos justifica, limpa-nos dos nossos pecados. Ele nos recebe, nos abraça, nos adota como seus filhos amados, nos eleva à categoria de príncipes, nos faz assentar entre os primeiros. Então, por causa de todas essas misericórdias, Ele nos chama para adorá-lo verdadeiramente, para louvá-lo com todo o nosso ser, para sermos santos e para sermos agradecidos. Você não faz primeiro para Deus responder. Ele já fez. É nós
somos nós que respondemos a Ele. E o culto a Deus não é um culto frio, não é um culto mecânico, não é ritualístico. Esse culto deve partir do nosso íntimo, do desejo de expressar louvor, gratidão e adoração a Deus, gratidão por tudo que Ele já fez. Isso nunca pode se apartar da nossa mente e do nosso coração. Deus já fez. Esse culto que prestamos a Ele é consequência de amar o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, com todas as tuas forças e com toda a tua alma. Esse é o culto que agrada a Deus, com todo o teu entendimento, com tudo que é em ti, até que não reste nada, até que não sobre nada. E por último, não tenha medo de se entregar inteiramente a Deus. Estão me ouvindo? Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Me ouviram outra vez? Não tenha medo de orar a Deus pela sua vontade. Sabe, quando você estiver no centro da vontade de Deus, você vai olhar e ver que aquele é o melhor lugar para você estar, que você não poderia jamais estar num lugar melhor do que esse, porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável e a vontade de Deus é perfeita. Não tenha medo de orar pela vontade de Deus. Deus não vai te dar algo para te prejudicar, Ele vai te abençoar, te conduzir para que você faça a vontade dEle. Não ore em missões com medo da vontade de Deus e de Deus de repente te mandar para longe da família, te mandar para longe do corpo. Não tenha medo disso, porque se Deus te levar para lá, tenha certeza que este é o melhor lugar para se estar, porque ali é o centro da vontade de Deus. Quando você orar a Deus, viu moça, viu moço, por um relacionamento, não tenha medo, Deus fará o melhor. Seja paciente, moço, seja paciente, moça. Deus vai te dar, vai te colocar com a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, porque se for a vontade dEle, é a melhor pessoa que poderia ter na sua vida. Não tenha medo da vontade de Deus, não tenham medo da vontade de Deus na sua carreira, não tenha medo da vontade de Deus no seu trabalho, naquilo que você aspira, nos seus projetos. Faz assim, ó, traz tudo e coloca aos pés do Senhor, traz tudo e põe aos pés da cruz. Não tenha medo da vontade de Deus, porque ela é o melhor lugar para se estar. Glória a Deus. Até que não reste nada mais de mim, até que não reste nada mais de nós. Amém. Fique de pé, por favor. Aleluia. Aleluia.